No Salmo 107, no verso 33, diz assim: Deus transformou rios em desertos e mananciais. Em terra seca, fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em manancial. Estabeleceu, aos famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e fizeram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito e o gado deles não se diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar sua família como um rebanho. Os retos veem isso se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Como é bom poder iniciar o nosso culto desta noite com este Salmo 107, os seus últimos versos, e perceber que Deus faz e Deus desfaz. Deus constrói, e se for um propósito dele, ele destrói. E esse salmo me convoca, me estimula a me atentar para as coisas e considerar as misericórdias do Senhor. Nessa noite de quarta-feira eu quero te convidar a estar de olhos bem atentos a respeito daquilo que Deus está fazendo, apesar das circunstâncias. Eu quero te convidar a abrir os teus olhos, representando aquilo que passa pela tua mente a partir do que você sabe a respeito de Deus, entendendo que nada escapa, nada foge do seu controle. Esse Deus que levanta da opressão o necessitado. Esse Deus que nos põe em pé. Talvez você olhe para alguns projetos, aqueles projetos que você estava planejando para uma época, ou numa época depois daquele tempo de sonho, de projeção, e você fala: os meus projetos estão caídos. Mas segura esta palavra em nome de Jesus. Mas o plano de Deus, o propósito de Deus permanece em pé. Algumas coisas podem ter sido derramado ao chão, mas o plano de Deus continua em pé. Segura esta palavra em nome de Jesus. E a gente vai dar início ao nosso culto. Quero te estimular a fazer algo diferente para o Senhor nesse formato de culto. Eu quero te convocar a chamar a atenção desse Deus através da sua fé. Dias difíceis estamos passando, e eis aí uma grande chance de colocar na prática aquilo que há algum tempo a gente tem assimilado na teoria. É a hora de colocar a fé em ação, já que os dias têm sido difíceis. Manifestando a sua total dependência e revelando o poder dele através da sua fragilidade, através da sua fraqueza. E essa revelação se manifesta no aperfeiçoamento. Debaixo da graça do Senhor, com um coração cheio de esperança. E eu já quero profetizar nesse final de pandemia. Apesar de um momento talvez mais tenso nesses dias, mas eu acredito que novos começos são marcados por finais difíceis.
há um anúncio de Deus. Eu queria que você sustentasse essa palavra, dando início a este culto desta noite. Quero te convidar para a gente poder se conectar em fé e fazermos uma oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos aceitou. E essa aceitação, ela é manifestada por um cuidado paterno. Tu és o nosso Pai, nós somos teus filhos. E como é bom, Deus, saber que vivemos sustentados nesta relação de ambiente familiar. Tu és o dono da autoridade, Tu és o dono da voz de comando, e nós somos teus filhos. O que nos cabe é te obedecer. E eu tenho certeza, Deus, que o mesmo Deus que o Senhor se revelou aos nossos antepassados, aos patriarcas no Antigo Testamento, aos pais da igreja na Nova Aliança, no Novo Testamento, Tu és o mesmo Deus. E em tempos difíceis, a gente tem percebido o Teu cuidado. Tu és o Deus que faz e desfaz, e quando necessário, refaz. Aqui está a minha vida e a vida dos meus irmãos. Faça o que Tu queres. Estamos em Ti, para Ti. E obrigado porque nós temos uma certeza, e a certeza é que o Senhor está vivo. Obrigado, Pai, por essa compreensão que acende em nós o fogo da esperança. Nos ajuda, Deus, a viver o que o apóstolo Paulo nos disse que ele estava vivendo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. De todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro
só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A nossa vida está nas mãos do Senhor, Pai. Em Ti confiamos e entregamos nossas vidas, Jesus. Sabemos e entendemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, Jesus, para cada um de nossas famílias, ó Pai. E nós te pedimos que o Senhor possa continuar conosco, Jesus. Não afaste a Tua presença de nós. Não afaste o Teu Espírito de nós, ó Pai. Por mais que às vezes nós tentamos correr do Senhor, correr do Teu Espírito Santo, o Senhor insiste em nos atrair para mais perto do Senhor, Jesus. Ah, Jesus, o que nós precisamos é mais de Ti, Jesus. Viver mais de Ti, Pai, e morrer para nós mesmos, Jesus, para que o Senhor possa fazer grandes coisas em nós e através de nós. E nós te pedimos, Pai, fica conosco. Nós precisamos da Tua presença. O mesmo ar que o Senhor soprou lá no Éden, Jesus, é Ele que nos faz respirar até hoje, que nos faz viver de fé em fé e de glória em glória. Então, Jesus, cumpra o Teu propósito nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, sem olharmos para trás, sem olharmos para aquilo que deixamos para poder Te seguir, Jesus. Ah, Jesus, confiamos em Ti, Jesus. Confiando em nosso Deus e em Seu perfeito amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus
em seu perfeito amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E o Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. E o Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Estamos sendo alinhados pelo Senhor a partir de uma palavra que eu acredito que foi gerada no plano dele para que pudéssemos estar sendo ministrados nesse mês de julho, nos contextualizando, ou seja, olhando para a realidade que nos cerca, nós enxergamos a necessidade de aprender sobre resiliência espiritual. Essa expressão que não é muito comum nos nossos bate-papos, nas nossas conversas, até porque ela é muito comum, por exemplo, na física. E na física, ser resiliente é a capacidade de um material resgatar a sua originalidade após um período, um tempo de sofrimento. E o nome para isso, para essa experiência, é resiliência. E a gente tem tentado trazer essa realidade para a nossa vida. Por isso, estamos aqui tratando sobre resiliência espiritual. E é impossível falar sobre resiliência sem se esbarrar com a nossa fragilidade. A necessidade de aprender a ser resiliente nos faz perceber a nossa fraqueza. Ser resiliente não é ser resistente. São palavras parecidas, mas os seus significados são diferentes, as suas experiências são diferenciadas. Ser resiliente é a capacidade de a gente enfrentar e não perder. O resistente, às vezes ele tem tanta resistência que acaba não ganhando nada. Ele enfrenta, mas quando a gente pergunta, e aí, o que você ganhou com isso? E ele olha para os seus músculos e diz assim, eu tenho força, por isso eu resisti. O resiliente não é aquele que se sente preparado para enfrentar a pressão da vida. O resiliente é aquele que está disposto a enfrentar a pressão e dizer, eu não vou perder nada. E espiritualmente falando, a gente acaba ganhando, a gente acaba produzindo algo em tempo de pressão. Como uma igreja que precisa se contextualizar, por que não pensarmos na nossa fragilidade, rodeados dessa situação de pandemia? Como não pensar na nossa fraqueza em um período tão difícil como esse? O Covid tem revelado a fragilidade humana. E eu diria até além. O Covid tem revelado que o nosso lugar definitivamente não é aqui. Porque o que essa terra tem para nos proporcionar é algo que nos leva à dor, ao sofrimento. E se esbarrando na nossa fraqueza, a gente vai percebendo o que é a vida. O que é a vida? Agora, como entrar nesse cômodo da experiência do ser resiliente, espiritualmente falando? Se
essa experiência fosse como acessar um cômodo da nossa vida. Qual é a chave que abre a porta dessa experiência? Foi o que nós acabamos de cantar, confiando em nosso Deus. A confiança é a chave que faz o crente acessar uma experiência com Deus. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, das fragilidades estampadas, e passar por ela, romper, e quando a gente observar o que temos depois dessa época, depois desse período, olhar e observar assim, olha, além de não perder nada, eu ganhei, eu adquiri. É isso que o ser resiliente espiritualmente falando faz, nos dá condições de encarar a realidade, mesmo sabendo da nossa insuficiência. Por isso, encaramos um relacionamento sustentado por credibilidade, por confiança. E aí o Senhor nos abençoa, o Senhor nos entrega, o Senhor nos dá. Ouvimos algumas frases do apóstolo Paulo, né? Em uma delas ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa conclusão que o apóstolo Paulo chegou, não foi por causa apenas do poder de Deus. Na verdade, a gente tem algumas dificuldades de classificar as nossas experiências pelo poder de Deus. Eu vou ser mais claro. O apóstolo Paulo, ele percebeu o seu poder em Deus por causa de ter enfrentado a sua fraqueza, a sua fragilidade. A gente aprende mais de Deus por meio das circunstâncias que estamos vivendo do que por Ele mesmo. Parece que seria desnecessário as circunstâncias para Deus ser revelado a nós, mas isso é uma limitação nossa. Então, depois de muitos embates, depois de muita pressão, de muitos apertos circunstanciais, o apóstolo Paulo chegou a dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é uma descoberta para enfrentar uma pressão. Infelizmente, às vezes nós usamos esse texto como se fosse um amuleto, como se fosse um passe de mágica. Usamos textos assim para a gente enfrentar o embate. O que eu vejo, o que eu percebo, analisando a história de vida do apóstolo Paulo, é que ele enfrentou os embates, e aí ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes do versículo 13, ele disse lá, eu sei o que é estar assim, bem, eu sei o que está assim, mal, mas diante de todas essas coisas, eu tenho um Deus que me dá condições de suportar todas as coisas. E eu fico pensando assim, Deus, por que o Senhor nos permite passar por situações onde a nossa fragilidade ela é estampada? E sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo uma intenção muito profunda do coração de Deus em relação a nos levar de volta à origem. Tecnicamente falando, resiliência é a capacidade de uma matéria sofrer uma pressão sem perder a sua originalidade. Ela não tem uma deformação plástica, essa matéria não sofre uma deformação plástica, ela sofre uma deformação elástica. E depois de passar por esse processo, ela retoma o seu formato original. E eu percebo, olhando para isso, que há uma intenção maior no coração de Deus quando me permite passar por lutas e aflições. Parece que Deus quer arrancar de mim, de você, algo que não pertence à origem. A doença, irmãos, a doença não é algo que pertence à origem. A doença foi uma consequência. O ser humano criado em Deus, na sua originalidade, ou seja, na sua origem, foi feito para viver eternamente. Não haveriam vírus que contaminasse e corrompesse um organismo.
de um ser humano. Então parece que Deus nos tem permitido ao longo do tempo a humanidade sofrer, passar por situações adversas, serem contaminados por um vírus, para que de nós sejamos arrancados aquilo que não faz parte da origem, e ser inserido em nós novos valores que nos reportam a como foi no início. Ao pé da letra, resiliência é dar um salto para trás. Perceba, Deus tem nos permitido a dar um salto para trás, mas agora, aonde é esse atrás? Na nossa origem. Existe um plano de retomada no coração de Deus, que vai muito mais além do que a igreja voltar aos cultos presenciais. O plano de retomada que há no coração de Deus é para que possamos viver aquilo que foi no início da vida de Adão e Eva. Para retornarmos, caminharmos de volta, darmos saltos para trás, para a nossa origem. E nesse processo de retorno, nesse processo de meia volta, de conversão, algumas coisas são arrancadas de nós e outras são concedidas, são dadas. E o que há no coração de Deus nesse plano de restabelecimento, nesse plano de retomada, é que possamos usufruir no céu aquilo que foi perdido no Éden. Há uma percepção diferente quando Deus olha para realidades como essas que nos cercam. O problema está nos nossos olhos, nunca estará nos olhos de Deus. Há muito tempo eu já ministrava dizendo que chegará o tempo, chegará a época, que a gente não vai desejar mais orar a Deus, me dá mais anos de vida. Ainda não chegou essa época, mas eu acredito que haverá um tempo que vai falar assim: Deus, me leva logo daqui, me tira logo daqui, porque meu lugar não é aqui. Deus está revelando para nós que aqui não é o fim. Aqui não é para vivermos os últimos capítulos da nossa história. Existe uma eternidade me esperando. Existe uma eternidade te aguardando. E Ele quer trazer de volta, Ele quer restituir aquilo que foi perdido no Éden. Aquela imagem, semelhança estabelecida por Ele, perdida por causa da desobediência, ela está sendo resgatada, ela está sendo restaurada. Abra os teus olhos espirituais. E quando a gente abre os nossos olhos espirituais, a gente vive a resiliência. A gente entende que Deus está me sacudindo, Deus está me apertando, para que eu possa resgatar a minha originalidade, aquilo que foi lá na origem. Deus tem feito isso com a humanidade. Não tem como a gente duvidar desse poder. Esse Deus que está no controle de todas as coisas. Esse mesmo apóstolo Paulo que disse isso, né? Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, eu queria que você abrisse. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, versículo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Olha que experiência que o apóstolo Paulo transmitiu para aquela igreja de Corinto. Ele não escreveu aquilo que ele estava por passar, mas ele escreveu depois de ter passado, depois de ter sofrido, depois de ter sido atribulado, sacudido.
E na vida do crente, a tribulação não vem para arrancar outra coisa a não ser o que nós classificamos ser carnalidade. A luta, a dificuldade, ela chega na nossa vida para que possamos abrir os nossos olhos para essa fragilidade estampada e buscar uma força que vem do divino. Para mudar os nossos conceitos, as nossas ideias e os nossos valores. Somente os resilientes conseguem alcançar esse prisma, ou seja, essa posição adequada de enxergar as coisas. Olha, eu estou aqui saudável, agradecido a Deus pelo livramento, com as minhas preocupações, com os meus cuidados, ainda que sabendo que só Deus para me livrar, só Deus para te livrar. Mas essa realidade do meu organismo, ela pode ser comprometida a qualquer momento. Pode ser que no próximo culto a gente não tenha condições de estar aqui. E por diversas situações. Pode ser que o Senhor não me livre de algo que possa me impedir de estar aqui contigo em uma próxima oportunidade. Agora, igreja, a nossa alma está guardada no Senhor. A nossa alma está guardada nele. O que essa vida tem para nos oferecer? É embate, é tribulação, é angústia, é surpresas assustadoras. Para surpresas assustadoras, Paulo definiu que como eu fico perplexo, surpresas assustadoras. Mas é esse mesmo homem que, diante da sua fragilidade, descobriu o poder do seu Deus. Em tempos de dificuldade, pressionados pela vida, aonde nós temos a chance de acessar a experiência do ser resiliente com a chave da confiança, algo novo acontece na nossa mente. Algo novo acontece no campo das nossas ideias. Nós não seremos os mesmos depois de tamanha fragilidade estampada. Nunca mais a sociedade será a mesma. Se você for olhar as histórias das pandemias, desses vírus que têm um alcance global, você vai perceber que a cada final de uma pandemia é marcado o início de uma nova história. Deus está estampando a nossa fragilidade para que possamos entender o poder dele sobre as nossas vidas. Eu quero te estimular, eu quero te convidar a poder viver isso na tua história. Seja resiliente. Seja alguém que esteja disposto a enfrentar os embates. Ainda que a gente tenha que padecer. Vamos deixar de lado aquele otimismo bobo, né? De falar assim, tá tudo bem. Não, vai estar tudo certo, irmãos. Tem hora que não dá certo. Tem hora que não está tudo bem. Tem hora que a gente vai ter que encarar e falar assim, esse negócio já está me cheirando mal. Essa questão de ficar toda hora com pensamento positivo, não, irmãos. A nossa carne vai sofrer, a gente vai sofrer alguns embates, sim. Agora, a nossa alma está guardada no Senhor. É uma época de desespero. Tem gente que está desesperada porque recebeu um diagnóstico médico. Para alguns, é a hora de se desesperar. Mas para aqueles que se submetem a Deus, é o momento de encher o coração de esperança. Aceite os seus desafios em Deus. Tope as propostas que Ele tem para a tua vida. Olhe para homens e mulheres
na Bíblia que marcaram histórias. Homens e mulheres que marcaram história na Bíblia foram aqueles que escolheram ser resilientes. Nesse processo que arranca de nós o que não presta e confia, deposita em nós aquilo que serve. Eu não li, mas o verso anterior da segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, o verso antes do que nós começamos a ler, o versículo 7. Se você quiser, está com a sua Bíblia aberta, olha lá. O apóstolo Paulo disse que Deus confiou, depositou tesouros em potes, em vasos de barro. Entenda isso. É o contraste daquilo que é fraco, daquilo que remete à fragilidade, com aquilo que remete poder e valor. É aquele homem que foi feito do pó da terra, que sem um sopro, que sem o Espírito de Deus, era apenas um boneco de barro, mas com o sopro de Deus, com o ar de Deus, aquele boneco recebeu poder e se tornou alma vivente, conforme está registrado em Gênesis. E eu quero te estimular a entender os planos de Deus, os propósitos de Deus. Interessante, né? Esse vírus, ele ataca as vias respiratórias, ele acessa também pelas vias respiratórias, ataca os pulmões. A porta de entrada para a vida é a mesma porta da saída para a morte. E agora, como resolver esse problema em Deus? Olha, o corpo é de barro, é frágil, mas o tesouro que nós carregamos é eterno. E Ele escolheu morar em nós, para que assim pudesse nos conceder a compatibilidade, deixando aquilo que é passageiro e desfrutar de uma experiência eterna. Abre os seus olhos, igreja. Não espere apenas pelo que Deus pode fazer por ti, apenas aqui neste mundo. Mas quando tudo isso passar, a nossa alma está guardada nele. A gente vai estar adorando o Senhor com mais uma canção, com mais um louvor. Quero te convidar a estar declarando isso ao Senhor com todo o teu coração. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra, Ele luta por mim.
Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que fortalece aquele que está cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Você está precisando de quê? Eu não tenho. Deus tem para fazer e inclusive multiplicar. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esteja disposto, igreja do Senhor, a enfrentar o que vier, a lutar com os poderes celestiais. E são esses poderes celestiais que te darão condições de combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. São as suas experiências de hoje que definirão em quem você está se tornando. E quando amanhã chegar, você terá experiências para compartilhar. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sei que eu não estou sozinho nesta guerra. Eu sei, comigo está o Senhor. E nesta companhia, nós desfrutaremos de uma relação vinculada à confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Desfrute dessa metade para frente de semana abençoada para a tua vida. Você vai entregar a sua oferta? Vai entregar o seu dízimo? Quero pedir aí, se alguém puder, coloque os nossos telefones aqui, o telefone da Grazi, o meu telefone, nos procure, nos faça uma ligação que a gente viabiliza a sua entrega. Se você quer comprar a caneca personalizada da Palavra e Vida, você pode fazer isso também. Nos chama, nos faz perguntas lá que a gente faz o seu pedido, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Obrigado, Renan, pela sua disposição. Nossa equipe que está aqui, obrigado a todos. Em nome de Jesus.